Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu venho por meio desse vídeo terminar o nosso processo pedagógico da semana passada. Na aula anterior, nós estávamos discutindo sobre os últimos conceitos do núcleo e estávamos discutindo algumas anomalias cromossômicas. Devido ao tempo, para não estender muito a nossa aula, faltou destacar duas anomalias bem simples, e eu gostaria de repassá-las a vocês. Então, nesse momento, eu quero revisar o que foi visto na aula anterior e quero terminar as nossas anomalias, ok? Então, vou apresentar para vocês o nosso material. Esse slide vai estar disponível no plural, em que a gente começou nas últimas 2 semanas, destacar o estudo do núcleo celular. Nós falamos que o núcleo é a estrutura interna da célula, faz parte, né, um dos corpúsculos internos da célula. Vimos que ele é necessário justamente pelo estudo do Balbiani. Nós vimos que quando o núcleo está em intérfase, ou seja, não está se dividindo, a gente tem 4 estruturas básicas: a carioteca, o nucleolo, a cariolinfa e também a cromatina. Destacamos os conceitos, principalmente das células diploides e haploides, sendo diploides aquelas células que têm os cromossomos sempre aos pares, e células haploides aquelas que têm só um grupo de cromossomos. Destacando que o cromossomo é a cromatina, que é formada de DNA mais proteínas histonas, que fica curto e espesso, ou seja, a hora que ele vai se dividir. A gente destacou também a classificação dos cromossomos em relação ao tamanho dos braços. Falamos da cromatina sexual, que ela aparece justamente quando se tem uma menina, ou seja, que o seu cromossomo sexual, o seu par de cromossomos sexuais é XX, então nós temos uma menina. Um destes X acaba ficando inativado, acaba sendo anulado, formando o que a gente chama de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Nós falamos também em relação ao genoma e o cariótipo, sendo o genoma o conjunto do material genético do indivíduo, ou seja, o conjunto de DNA dos genes desse indivíduo, e o cariótipo um mapa, ou seja, aqui nós vamos avaliar tamanho, formato do cromossomo dos indivíduos. Nós falamos de maneira resumida, já que nós vamos trabalhar isso em sala, a mitose e a meiose. Falava que a mitose é a geração de células iguais à célula-mãe, principalmente para crescimento, fechar lesões, e a meiose é a produção dos gametas, quando você pega uma célula diploide e transforma em 4 células novas com apenas um grupo de cromossomos, ou seja, uma célula haploide. Nós começamos a discutir as anomalias. Na aula anterior eu falava o seguinte: esse é um estudo extra, é uma inserção que a professora sempre faz, justamente porque se trabalha de maneira muito resumida no nosso material lá no terceirão. Eu opto em trazer ele aqui e a gente revê algumas coisas lá no terceirão. Nós temos, então, 2 tipos de anomalias: as estruturais e as numéricas. As estruturais são aquelas que são relacionadas a partes do cromossomo. Por exemplo, você pode ter a deleção, a perca de parte de um cromossomo. Você pode ter a duplicação de parte de um cromossomo. Você pode ter a inversão, por exemplo, a troca de posição desses genes dentro dos seus cromossomos. E você pode ter a translocação, então trocas de partes de genes entre um cromossomo e outro. Algumas síndromes podem ocorrer daí, tipo a deleção, a Cray-Duchet, a duplicação, como a Charcot, a inversão com a hemofilia do tipo A e a translocação, que não tem nenhum efeito fenotípico por enquanto. As anomalias numéricas são aqueles erros, aquelas falhas que ocorrem durante a divisão celular, tanto na mitose quanto na meiose, em que o indivíduo pode ter tanto perca de cromossomo quanto excesso de cromossomo. E aí vou destacar as mais comuns. A Klinefelter, por exemplo, se tem excesso. Se a gente observa, então, os cromossomos sexuais, o indivíduo é XXY. Em vez de ter só um par, ele tem 3 cromossomos, então ele tem uma trissomia. Já falamos sobre ele, falamos que o indivíduo nasce menino, mas com características femininas, por exemplo, o crescimento das mamas,
o testículo e o pênis são pequenos e normalmente atrofiados. O Down, que é o mais conhecido, que é a trissomia no cromossomo 21. Então, no par 21, nós temos 3 cromossomos ao invés de 2. A pessoa tem características muito comuns, como o perfil facial plano, o distanciamento entre os olhos, a língua protusa e assim por diante. O Turner, em que o indivíduo tem aí uma exclusão de um cromossomo. Então, o cromossomo sexual, por exemplo, ele é X e 0, ou seja, eu só tenho um cromossomo X. Se eu só tenho um cromossomo X, eu acabo não tendo formação da cromatina sexual, então não tem formação de um corpúsculo de Barr. O indivíduo passa a ter baixa estatura, unhas pequenas e destaca-se principalmente o ovário pouco desenvolvido, o ovário e útero. Então, o indivíduo não vai conseguir gerar descendentes. Os seios serão um pouco desenvolvidos, os mamilos serão separados, então você vai conseguir identificar essas características. Foi aqui que eu parei na aula anterior, portanto, darei meu maior destaque. Essa síndrome conhecida como Patau, o Patau ele tem uma trissomia no cromossomo 13, então observem no parzinho 13, nós temos 3 cromossomos. Essa foi a foto que eu escolhi que não fosse tão impactante, porque essa síndrome tende a ser muito cruel. Primeiro porque ela gera microcefalia, ou seja, a cabeça é menor do que o ideal no processo de gestação, o queixo é bem pequeno, e pescoço curto, claro, e problemas mentais. Vocês vão me perguntar, prof, o que é aquela palavra ali no início? Holoprosencefalia. O indivíduo nasce com estruturas do cérebro separadas, e isso não é favorável para o desenvolvimento de uma criança. Por isso que quando se fala da síndrome de Patau, a gente destaca abortos, principalmente abortos espontâneos. Se caso ocorra a identificação do Patau enquanto gestação, a mulher pode fazer o aborto, se preferir, justamente porque o desenvolvimento da criança é bem curto. Provavelmente essa criança sobrevive até os 6 meses de idade. Não se tem relatos muito mais longos que isso. Mas quando se permite o nascimento, se observa a formação do lábio e do palato leporino, ou seja, o lábio aberto, como vocês estão vendo na imagem, o céu da boca, o palato também é aberto. Esse indivíduo pode gerar hérnia umbilical e destaca também, eu optei não colocar essas imagens aqui, a formação de apenas um olho. Então, o indivíduo ele fica com um olho só no centro do rosto. É uma síndrome, como eu falei, muito cruel, então a gente não tem muitos relatos de pessoas com essa síndrome, justamente por ter um ciclo de vida muito curto. Então, o Patau. Nós temos aí trissomia no cromossomo 13. E, por fim, nós temos o triplo X. O triplo X ele ficou conhecido mais recentemente, justamente pelo fato da mulher ter XXX. Então, em vez de ela ter só 2 cromossomos X, ela tem 3. A diferença é que aqui a gente tem a formação de 2 corpúsculos de Barr. Tá? E aqui tem um detalhe importante. Não se tem nenhum problema fenotípico, ou seja, visual, dessa situação, né? Então, a gente não está verificando, nossa, essa pessoa é triplo X, tem uma síndrome cromossômica. Não, a gente não identifica isso olhando para a pessoa. Tanto que tem muitas pessoas que têm o triplo X. No estudo recente, o pessoal começou a fazer alguns mapeamentos e começou a encontrar inúmeras pessoas com triplo X. O que a gente consegue identificar é que a pessoa acaba tendo problemas mais intelectuais, não chega a ser uma deficiência mental, mas a pessoa tem dificuldade de aprendizagem, memorização, uso de verbos, mas foram os poucos problemas relatados, tá? Então não são problemas graves. Alguns casos, as mulheres com triplo X, elas conseguem ter problemas com infertilidade, mas não são situações assim tão graves que consigam relatar problemas maiores ao indivíduo. Bom, como eu falei, faltavam 2, o Patau e o triplo X. Por fim, nós temos a atividade do cariótipo, eu já expliquei ele na aula anterior, em que vocês devem recortar os cromossomos e resolver um problema. Os cariótipos que vocês têm nas mãos de vocês possuem síndromes, e vocês deverão descobrir que síndrome vocês estão tratando.
Existem aí 2 cariótipos disponíveis a vocês. Um grupo trabalhou com o cariótipo de número 1 e um grupo trabalhou com o cariótipo de número 3. Então, vocês deverão devolver até dia 22, ou seja, até o final da semana, o cariótipo organizado, montado e também identificando se há alguma anomalia cromossômica ou não. Eu já dei uma dica, os dois têm. Então, quero saber qual anomalia eles têm, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. E um bom trabalho, uma boa semana e espero ansiosa a atividade de vocês, certo? E aqui eu encerro. Até mais, pessoal. Até semana que vem.